Vamos lá, vamos de pergunta nesse podcast. Ser ambicioso é uma coisa ruim? Para mim, Lucas, a ambição é um desejo que nos impulsiona a conquistar algo melhor. É diferente ambição de ganância, por exemplo, né? Mas ainda assim, mesmo tendo essa diferença, eu acredito que é muito comum que a gente classifique ambição como um sentimento negativo. Sempre associando a pessoas que querem passar por cima dos outros, que estão dispostas a tudo para conquistar os seus objetivos. Mas eu acredito que não é bem assim. Até porque o que tem de errado alguém desejar ser reconhecido, ter uma boa condição financeira, fazer uma faculdade, seguir os seus desejos, realizar os seus desejos. Isso para mim é mais uma determinação do que realmente a ganância, como eu estava falando. Eu diria que a junção da ambição com a determinação tem o potencial muito grande de mudar a vida de alguém. E, inclusive, acredito que é preciso esses dois sentimentos para a gente alcançar os nossos objetivos. Também é preciso ter fé, acreditar, e não necessariamente num contexto religioso, né? Em um Deus onipotente, onisciente, onipresente e online que pavimenta uma estrada para você, né? Não é necessariamente essa fé, mas a fé que você tem em si e no seu potencial. Mas, falando de fé, e quando essa fé religiosa, né, da instituição, cheia de crença preconceituosa, acaba limitando o seu potencial? Hoje a gente vai contar a história do Rodrigo, o homem de muita fé e também de muita ambição. Além disso, vale dizer aqui para vocês que o Rodrigo é um homem preto, periférico e gay. E dentro da religião evangélica que ele seguiu por muitos anos, esses elementos que também compõem a identidade dele não eram bem aceitos, pelo menos nas igrejas que ele frequentou. O Rodrigo cresceu na igreja evangélica, ele inclusive se considerava um evangélico fervoroso, e ele passou muitos anos dentro dessa religião, praticando essa religião e vivendo em comunhão dentro desta instituição. Mas, muito tempo depois, foi Exu, orixá do candomblé, que revelou para ele a sua verdadeira identidade. E aí foi o candomblé quem me salvou. Foi o candomblé, especificamente Exu, quem me traz o sentido, quem me traz a resposta. E aí eu entendo que eu sempre fui uma pessoa grande, eu sempre fui uma pessoa potente. Diversas vezes tentaram me pintar como fraco, como não inteligente, como não capaz. Mas foi Exu quem me fez lembrar da potencialidade que é em mim. Bora lá, vamos organizar essa louça suja e entender como isso aconteceu. Mas antes, tem um famoso recadinho para você. Se você gosta do nosso conteúdo, quer apoiar a gente a contar mais histórias, trazer mais histórias inspiradoras para cá, baixa o aplicativo da Aurelo, faça a sua contribuição, que você vai com certeza estar ajudando a gente a contar mais histórias e, melhor, você vai estar contando histórias com a gente, porque você faz parte disso também. Além disso, apoiando lá pelo Aurelo, você pode ser a nossa vinheta de abertura aqui do podcast, você participa do nosso grupo do WhatsApp, exclusivo para apoiadores, e você também assiste as histórias com antecedência. Bem legal, né? Então não perde tempo, vem ajudar a gente, vem fazer parte desse movimento de inspiração coletiva através das histórias. Eu sou o Lucas Galdino e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça. O Rodrigo nasceu na favela da Vila Clara, zona sul de São Paulo, em uma casa de um cômodo que dividia com os pais e os dois irmãos. Ele sempre foi uma pessoa ambiciosa. Desde muito pequenininho, ele percebeu que queria uma realidade diferente para ele. Eu queria me destacar. E aí eu sempre questionava, quais meios eu posso buscar para me destacar, para aparecer, para que as pessoas me conheçam, né? Mas aí, o contexto onde eu estou é um contexto de muita pobreza, de muita vulnerabilidade, né? E aí, as pessoas que estão à minha volta, né, e ouvem falar sobre essa ganância, sobre essa vontade de crescer, de ser alguém muito conhecido, e aí elas começam a dizer, para de sonhar, olha de onde você é, você mora na favela, você é pobre, seus pais são pobres, né? Então, não tem como você sair daqui, não tem como você buscar outras oportunidades, né? Falei, ok,
o que me dizem é isso, mas o que eu vou fazer da minha história será diferente do que eles estão dizendo. Ainda muito pequeno, por volta ali dos 8 anos de idade, mais ou menos, o Rodrigo começa a buscar alternativas para mudar de vida. Ele toma como primeiro exemplo de sucesso a sua irmã mais velha, que foi morar com os tios em Curitiba e passou a estudar em um colégio particular. Daí, o Rodrigo começa a se esforçar para seguir o mesmo caminho da irmã, mas o caminho até lá não foi nada fácil e também cercado por abusos físicos e verbais, o que acabou motivando ele ainda mais a sair daquela realidade. Eu começo a buscar um meio de sair dali. Como que eu posso sair desse lugar? Eu não aguento mais ficar aqui. E aí eu tinha hábito muito de ir visitar as minhas tias. Tinha as tias que moravam em Curitiba, em Sorocaba. E aí eu lembro que eu estava na segunda série. Eu fui morar com uma tia em Sorocaba, fui visitar uma tia em Sorocaba e falei, quer saber? Acho que aqui é bem melhor. Eu quero sair dessa favela, eu não quero ficar aqui. As pessoas não gostam de mim. As pessoas dizem que eu sou essa coisa, viado. Eu não sei de fato o que é ser viado. Eu não quero que isso aconteça mais. E aí eu saio da casa dos meus pais, vou morar com a minha tia, na época eu tinha 8, 9 anos, e vou morar na casa desses tios. Tios que nem eram tios consanguíneos, mas por consideração. E aí, no meu lado engano, achei que as coisas melhorariam, mas melhoraram até um certo ponto. Porque eu comecei a ter uma educação melhor, comecei a estudar num ótimo colégio, comecei, algo que eu nunca tive, um quarto para mim, eu comecei a ter, né? E aí eu falei, nossa, que legal, que bom, agora a minha vida está melhorando, eu tenho um quarto, eu estudo num colégio melhor, eu não vou a pé mais pro colégio, eu vou pro colégio de perua. Falei assim, então as coisas estão melhores. Alguns anos se passaram e o Rodrigo acredita que está no caminho certo para alcançar os seus objetivos. Mas ele continua vendo Curitiba como o ideal de lugar melhor. Ele vai, passa um tempo lá e entra para a igreja evangélica. A espiritualidade passou a ser muito importante na vida do Rodrigo. Só que essa busca por respostas e também por concretizações através da religião escondia o desejo dele. E aí ele reprimia a própria sexualidade. Que aí quando eu vou para Curitiba, eu acabo entrando para a igreja evangélica. Né? Na tentativa dessa melhora de vida, eu entro para a igreja, tinha tido esse contato com a igreja na infância, e aí volto para a igreja definitivamente. Né? Aí, aparentemente, a igreja era o meu local de sentido. Foi onde eu me sentia acolhido, abraçado, onde as pessoas me amavam porque eu cantava. E aí, a questão que não era tão importante para mim, que era a questão da minha sexualidade, tornou-se importante. E aí eu comecei a observar que eu estava sentindo atração por outros rapazes. Porque anteriormente ao abuso, eu entendia que sim, eu não gostava de rapazes. Não gostava, não sentia essa atração. E mesmo após os abusos, não houve um despertar desse desejo por rapazes. Não aconteceu isso. Mas aí chegou um momento que eu comecei a sentir esse desejo. E aí eu peguei e falei, não, eu não posso ter isso. O que eu vou fazer para me libertar disso? E aí eu começo a me aprofundar, né, nesse movimento pentecostal. Né? Estava na Assembleia de Deus, e aí eu me torno aquele crente fervoroso, que está sempre nas igrejas, está sempre nas vigílias, está em tudo. E aí eu lembro que eu começo a pedir para que Deus me libertasse disso. Falei assim, Deus, eu preciso que tu me liberte disso. Eu não posso gostar de rapazes. Como tu pode me ajudar? E aí eu falei, eu já sei, eu tenho que começar a orar. Naquele momento, o Rodrigo acreditou que a oração ia afastar dele aquele desejo que ele sentia por outros homens. Ele passou noites orando, dias em jejum, em busca de um perdão por ser quem ele era. Muito difícil isso. Onde eu ficava jejuando de sexta até segunda. Eu não comia nada, não bebia nada, ficava somente orando, lendo a Bíblia, indo para a vigília, indo para o monte,
para que Deus me libertasse da homossexualidade. E aí eu vivia constantemente nesse flagelo, onde eu buscava minimizar isso, onde eu buscava oprimir isso, esconder isso de todas as formas possíveis. Mas eu comecei a observar que isso parou. Eu entrei tanto nesse autoflagelo, nessa castidade, que aí eu peguei e falei, acho que agora sim, não gosto mais de rapazes, estou liberto da homossexualidade. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Amar ou se relacionar com uma pessoa do mesmo gênero não é pecado, não é prisão e muito menos doença para ser curado de alguma forma, né? Só que o Rodrigo naquele momento não tinha essa consciência. Ele ainda ia se dar conta disso no futuro. Dentro da espiritualidade, ele também ia acabar descobrindo um outro caminho, só que de uma forma totalmente inesperada. Envolvidíssimo com a igreja. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu posso dar continuidade aos meus estudos? E aí eu não sabia o que fazer. Falei, vou continuar na igreja, acho que esse é o meu local. Acho que é aqui que eu me encontrei, acho que é aqui que eu vou ter essa fama, que eu vou ter esse reconhecimento. E aí eu continuo na igreja. Mas aí eu lembro que em um determinado momento, eu recebo a notícia num desses cultos que minha mãe iria falecer. E que esse falecimento seria para um crescimento meu. Ainda cheio de dúvidas, o Rodrigo passa no Enem e opta por cursar teologia, mais uma vez em busca de respostas. E de alguma forma, ele realmente as encontrou ali naquele curso. É na teologia que essas questões retornam. Que aí eu estou nesse curso, e aí tudo aquilo que a igreja me ensinou, eu começo a ver que estava tudo errado. Tudo aquilo que a igreja havia condenado, eu vi que estava errado. E aí eu cheguei ao entendimento que o fato de ser uma pessoa homossexual não era um problema. Eu começo a entender o meu corpo, a me entender, a me compreender e ver que ser eu não é um problema. Ser eu como sou, nessa expressão corporal, nesse modo de falar, de agir, tá tudo bem. E aí me vem esse banho de água fria, que aí a forma como as pessoas me apresentaram a Bíblia estava tudo errado. E aí eu falei, tá, e agora o que eu vou fazer com isso? E aí, né, a gente começa a ver os versículos bíblicos. E eu falo, nossa, e partindo que há uma possibilidade de que Davi e Jonatas tinham um relacionamento. Eu falei, tá, a Bíblia nunca condenou isso, o que eu vou fazer? Eu estou dentro da igreja, e aí é importante ressaltar que aí nesse momento que eu estou na igreja, eu começo a ter essa visibilidade. As pessoas começam a me conhecer, as pessoas já começam a me chamar para cantar em outros lugares, aí eu já começo a ir para outros estados, para outras cidades, aí eu já entro naquela esquina onde eu já me acho uma subcelebridade, onde tem carro buscando no aeroporto, onde tem gente pagando hotel para eu ficar hospedado. Aí eu falo, eu acho que eu estou chegando aonde eu queria. Estudar teologia ajudou o Rodrigo a abrir os olhos para compreender a fé, a religião e a filosofia para além de dogmas de uma instituição religiosa. Até porque o estudo da teologia traz um olhar crítico para a função das religiões na sociedade. Agora, entendendo que a homossexualidade não era um problema, o Rodrigo para de orar por uma suposta libertação e começa a se dar conta de que todas as amarras que ele acreditava ter foram colocadas pela instituição religiosa que ele frequentava, e não necessariamente pela fé que ele tinha. E aí eu começo a me movimentar para não perder o foco do meu sonho, que era ser alguém importante, que era ser alguém relevante, que era ser como alguém, como minha mãe dizia, ser alguém muito estudado. E aí eu faço essas pós-graduações e eu ainda estou na igreja. Mas aí
por volta do ano de 2021. Chega um momento que não dá mais. Chega o ápice, onde eu entendo, eu não posso estar mais nesse espaço. Eu preciso me desvincular. Eu não posso continuar na igreja evangélica. Esse lugar não me cabe, não me pertence, eles não me aceitam, eles não me amam como eu sou. Como uma pessoa preta, uma pessoa gay, eles não vão me aceitar nesse local. Eu preciso sair. E fala sério, né? O que seria melhor para se libertar de algo do que o amor? O que o Rodrigo achou que ia ser uma simplificada mudou completamente o rumo da vida dele. Faço essa transição religiosa, que é onde eu conheço o Gabriel, o meu namorado. Porque eu pedia muita ajuda de alguém para que me desse esse ímpeto, essa força para me desvincular totalmente da igreja. E aí eu conheço o Gabriel, que é candomblessista. Aquilo que eu pensei que seria somente algo casual acaba se tornando um relacionamento. E aí eu entendo que eu preciso sair da igreja, me desvinculo, saio da igreja. E aí, nesse momento que eu me desvinculo da igreja, eu me aproximo do candomblé. E aí foi o candomblé quem me salvou. Foi o candomblé, especificamente Exu, quem me traz o sentido, quem me traz a resposta. É ele quem me devolve aquela autoestima que eu perdi na igreja. É ele quem traz de volta ou relembra a grandiosidade que é em mim. É ele quem me diz que eu vou conquistar as coisas sem precisar me humilhar, mas sim me apegando à potencialidade que é em mim. E aí eu entendo que eu sempre fui uma pessoa grande, eu sempre fui uma pessoa potente. Diversas vezes tentaram me pintar como fraco, como não inteligente, como não capaz. Mas foi Exu quem me fez lembrar da potencialidade que é em mim. A religião, que antes era um espaço opressor, passou a significar liberdade e reencontro com a sua própria ancestralidade. Foi Exu quem trouxe a minha real identidade, porque eu não me considerava uma pessoa grandiosa, eu não me considerava uma pessoa potente, eu não me considerava uma pessoa tão inteligente assim. Eu sequer pensava que eu conseguiria passar em um mestrado. Eu pensava que a minha vida seria relegada somente a terminar a graduação em teologia e continuar na igreja. Dentro do candomblé, Exu é o orixá dono dos caminhos e o senhor da comunicação. É por ele que tudo começa. Ele também é um orixá muito estigmatizado pelo preconceito, muitas vezes associado à figura do demônio cristão. E se é por ele que tudo se inicia, e é ele a potência do movimento, é interessante pensar que talvez Exu sempre esteve com o Rodrigo, impulsionando a sua ambição e guiando o seu caminho. Eu era uma pessoa muito salgada, eu era uma pessoa amargurada, eu era uma pessoa muito rude, muito bruta, eu era uma pessoa, como dizem dentro da igreja, muito santarrona. Eu queria ser mais puro que as outras pessoas, eu queria que as pessoas fossem corretas como eu fosse, né? Mas na verdade, eu cheguei ao entendimento que nada daquilo era eu. Aquilo era, na verdade, o que a igreja pintou. Era aquilo que a igreja construiu, né? Então, na verdade, o entendimento que eu cheguei é que todo esse tempo que eu estive na igreja, eu não vivi por mim. Eu vivi para os outros, para agradar os outros. É aquilo que um sociólogo diz, Durkheim, que é o fator social, que nada mais é a tentativa de entrar em um espaço, de estar em um espaço e performar, agir como aquele local para sentir-se aceito. A libertação que eu tanto procurava, né, que eu achava que era uma libertação de sexualidade ou da homossexualidade, na verdade era uma libertação das amarras que haviam sido postas em mim. A libertação que eu precisava era a libertação dessa identidade oculta, dessa aceitação que estava oculta, desse Rodrigo que estava morto. Exu traz à tona tudo aquilo que eu havia morto ou havia destruído de mim, tudo aquilo que eu havia enterrado. Exu me faz lembrar a grandiosidade que há em mim. Exu me fez lembrar que
aquele menino pequeno que passou por todos aqueles abusos, todos aqueles xingamentos, não era alguém pequeno, era alguém forte, era alguém destemido, era alguém ambicioso. E algo principal que eu aprendi no dia que eu sentei nessa esteira, de frente para esse jogo de búzios, é que a prosperidade que eu achava que estava nas pessoas da igreja que me davam dinheiro, não estavam nelas. A prosperidade estava em mim. E hoje em dia eu entendo que a minha vida, ela continua andando bem, não é por causa dos outros. Era eu quem me fazia ser próspero. Era eu quem fazia a minha vida melhorar. Não eram os outros. Então, eu sou muito grato por vivenciar, né, esse reencontro ancestral. Hoje, o Rodrigo faz mestrado e trabalha em uma multinacional como conselheiro espiritual em uma clínica de cuidados paliativos. Ele mudou a sua realidade e, de certa forma, se libertou de uma vida que não era sua. E é bonito pensar que talvez, mesmo ainda sem saber, era isso que ele estava buscando desde pequeno. Gosto muito da história do Rodrigo e lembro muito da conversa que a gente teve, a gente ficou horas conversando, porque é realmente isso. Não, aqui a gente não está querendo dizer que seguir a doutrina evangélica seja errado. Talvez você tenha que ter um senso crítico para entender o que é religião, o que é preconceito, o que é sua fé, como exercer sua fé e o que é você atingir direitos do outro, né? Ou negar direitos do outro, eu acho que essa é uma palavra melhor. Mas no caso do Rodrigo, a fé dele seguiu inabalada por muito tempo dentro dessa instituição. Só que essa instituição talvez não fosse o melhor lugar para ele exercer sua fé. E foi no candomblé que ele conseguiu, né? E inclusive foi ali que ele começou a entender, como ele mesmo diz, tudo em volta dele. As coisas fizeram mais sentido, inclusive a parte da ancestralidade. Como a gente disse, o Rodrigo é um homem preto, né? Então, talvez essa conexão com uma religião de matriz africana faça com que ele entenda para além do que ele conseguir olhar e observar fisicamente, né? Eu acho que esse é o poder da fé, esse é o poder da religião, é poder fazer com que a gente enxergue para além do que está materializado na nossa frente. E não é errado você seguir, como eu disse no começo aqui dessa reflexão, né? Não é errado você seguir a religião evangélica, católica, ou sei lá, qualquer outro tipo de religião. Aqui é você entender o que te faz bem e o que não te faz. E muito disso também é de acordo com o local, não necessariamente com aquele tipo de religião, né? A gente tem, inclusive, pessoas evangélicas que são extremamente conscientes do mundo material à nossa volta e tentam traduzir os ensinamentos bíblicos com o seu olhar evangélico, mas sem atingir outras pessoas. Então, talvez o Rodrigo poderia também seguir na religião evangélica sem nenhum problema, desde que ele frequentasse, né, algum lugar que realmente o acolhesse, independente de quem ele fosse, e sem julgamento também. Então acho que esse que é o ponto aqui, porque é isso, não existe um certo ou um errado, mas naquele lugar o Rodrigo realmente estava sendo oprimido, e hoje ele consegue encontrar em um outro tipo de religião, numa religião com outro viés, a paz, o sossego e estar bem consigo mesmo, né? Porque eu imagino o jovem Rodrigo ali pedindo para tirar aquilo dele, sendo que aquilo era ele. Como se tira algo que é seu? Como se você tira a sua própria alma, a sua própria identidade, né? Então fica aqui essa grande reflexão e eu fico muito feliz. De repente, com a história do Rodrigo, você pode entender que o lugar que você tá exercendo sua fé não seja o lugar ideal para você. Não quero dizer que, mais uma vez, que tem religiões certas ou erradas, mas de repente o lugar onde você tá não tá te acolhendo do jeito que você precisa. E às vezes você precisa de uma outra instituição, um outro caminho para poder seguir em paz, né? Essa vida que é tão doída e a gente não precisa de mais uma dor, carregar mais uma dor.
Rodrigo, muito obrigado por dividir sua história com a gente fica muito, muito, muito feliz. E para você que está nos ouvindo, na próxima semana a gente se encontra para mais uma história. Não esqueça que no nosso site, historiadeterapia.com, você encontra todas as histórias, seja em vídeo, seja em áudio. E tá rolando toda quarta-feira um novo podcast de terapia, o Terapia com Ex, que é um podcast onde eu e o Alexandre recebemos convidados para falar sobre relacionamentos. Então aproveita e já segue lá também no seu tocador de áudio preferido. Também tá no nosso site, também tá nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Tá muito fácil de encontrar a gente onde quer que a gente esteja, tá? Um beijo grande e cuide-se bem. O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Thaís Cruz e a edição é da Bergamota Filmes. Eu sou a Renata Reis e sou uma apoiadora do Terapia na Aurelo.